Galera do nono ano, tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para a gente falar do tema 5, tá? Do seu livro que está lá na página 120. Nós vamos falar desse tema 5, ele é bem tranquilo, página 120 e 121. E vamos responder as questões que estão no final da 121, que foi a tarefinha de ontem. Ontem era para você ler página 120 e 121 e responder as questões do final da 121, que são só duas. Então eu vou falar desse tema para você e já vou responder essas questões para você corrigir no seu caderno. O tema fala sobre conservação da biodiversidade. Mas primeiro, o que é biodiversidade? Biodiversidade é a variedade de seres vivos que tem em um ambiente. Então, quanto maior a variedade de seres vivos que tem um ambiente, maior é a sua biodiversidade. Bio, vida, diversidade, variedade. Então, biodiversidade, variedade de seres vivos. Aqui no Cerrado, por exemplo, nosso, a gente tem uma grande biodiversidade, tem diversas espécies de animais, vegetais, insetos de todo tipo, então tem uma grande biodiversidade aqui. E conservação da biodiversidade é fazer com que essa variedade de espécies que existe esteja protegida, continue existindo e não seja extinta pelas ações humanas, pela ação do homem. A gente chama isso de desequilíbrio antrópico, ou seja, desequilíbrio antrópico é porque houve algum problema, né? Houve alguma destruição das espécies vivas através da ação humana. E a gente sabe que o homem, para poder obter lucro, ele faz de tudo, ele desmata, ele queima, ele destrói mesmo. Infelizmente, a espécie humana é assim. Então, conservação da biodiversidade é proteger essa variedade de seres vivos que existem nos ambientes. Para isso, existe, e lá na sua página 121 vai falar disso, as unidades de conservação. Unidades de conservação são ambientes preservados e protegidos por lei pelos governos, principalmente estaduais e municipais, mas também pode ser pelo governo federal. São unidades, são ambientes, parques nacionais, né? Florestas que são, por lei, preservadas e protegidas pelos governos. Essas unidades de conservação querem garantir que nesses ambientes a variedade de espécies sejam protegidas, tá? Asseguradas, através do que a gente chama de uso sustentável. Fala isso e destaca aí no seu livro. O que é esse uso sustentável? É que as populações nativas dali, como indígenas, quilombolas, caiçaras, são grupos que vivem naquelas regiões, que eles possam até se utilizar dos recursos que tem ali, mas sem destruir, tá? Devolvendo, protegendo, tirando o sol necessário, ou replantando. Isso é uso sustentável. É você usar, mas devolver e usar apenas o necessário. Não para obter lucro, mas o só necessário para a existência. E repor também, como é o reflorestamento, uma forma de uso sustentável. Essas unidades de conservação, elas se dividem em dois tipos. Unidade de proteção integral. O que é a unidade de proteção integral? Quer dizer que você pode até visitar como turista, mas não pode gastar, usar nada que está ali. Então você pode passear num parque, você pode fazer uma trilha nesse parque, você pode passar por ele, mas sem gastar nada do que está ali. Por isso que é uma unidade de proteção integral, está tudo protegido, nada pode ser mexido ali. Você pode passar por lá, pode passear por lá, mas mexer, tirar, intrometer de alguma forma não pode. E as unidades de uso sustentável? Nesse caso, nesses ambientes você pode até utilizar o que tem lá. Você pode, por exemplo, extrair alguma coisa da vegetação, mas você tem que devolver. Ou extrair só o necessário, sabendo que a própria vegetação vai repor, entendeu? Então você pode usar de forma responsável, de maneira que o próprio ambiente reponha ou você reponha aquilo que foi retirado, tá? Precisei cortar 3 árvores porque essa madeira vai ser utilizada para fazer casas da população quilombola que mora na região. Legal, então nós vamos plantar 3 árvores de volta.
entendeu? E só tirar o que é realmente necessário. Então, uso sustentável, tá? É quando você usa com responsabilidade, dando possibilidade ou você mesmo fazendo com que aquilo seja devolvido. Lá no final da página, tem duas perguntas no De Olho no Tema no quadrinho verde. A primeira delas é a seguinte: explique com suas palavras a importância de conservar a biodiversidade. Conservar a biodiversidade é importante para que a gente preserve a variedade de seres vivos do ambiente, para que tenha equilíbrio. É importante conservar para preservar a variedade. Qual que é a importância? Preservar a variedade, para que a gente não perca esses seres vivos. Tem espécies que já entraram em extinção porque o homem foi irresponsável, como é o caso do mico-leão dourado. Deveria existir ainda, não existe porque a gente destruiu, a gente fez entrar em extinção, certo? Por causa de venda ilegal desses animais, de extração de coisas que tem no corpo desse animal e aí acabamos perdendo, certo? Então, por que é importante? Para preservar a variedade e manter esses seres vivos existindo, manter o equilíbrio do ambiente. Na questão número 2 diz assim, ó, o que são unidades de conservação? Vai falar isso bem lá no início dessa página, na primeira frase, ok? Unidades de conservação são locais, espaços separados pelo governo para proteger a biodiversidade. São ambientes de proteção da biodiversidade. Bacana? Faz sua correção aí. Nossa próxima aula a gente dá continuidade. Até lá, se cuida. Fique com Deus, não deixe de estudar, a gente não está de férias. É muito importante que você esteja trabalhando daí, fazendo sua tarefa. A gente está trabalhando de cá, produzindo material para você, tá? Fazendo o máximo possível para que você aprenda e você não seja prejudicado, tá? Mais do que já está sendo com o isolamento, que é necessário. Bacana? Para que você esteja bem e com saúde e a sua família também. Grande abraço para você, até a nossa próxima aula.